do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus chamou aqueles que Ele quis. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao canal da nossa comunidade. É uma alegria ter você aqui junto conosco para meditarmos o Santo Evangelho do dia de hoje. Não esqueça de deixar aqui o seu like, de compartilhar o nosso vídeo, nos ajudar a levar a palavra de Deus a todos os corações e assim reconduzir o coração do mundo ao coração de Deus. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, ative o sino da notificação e acompanhe todos os dias conosco o Evangelho. Hoje, sexta-feira, na segunda semana do tempo comum, nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo do 13 ao 19. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então, Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, no Evangelho de hoje nós vemos a narração de São Marcos, no meio de toda a multidão que Jesus vinha anunciando a boa nova, realizando milagres. Jesus escolhe então livremente aqueles que ele quer para viverem no segmento, para conhecerem a ele mesmo, conhecerem o projeto de Deus e assim aqueles que deveriam continuar, continuar na comunidade, que deveriam levar o cristianismo a todas as nações, E interessante porque nessa narrativa de São Marcos nós podemos compreender também o grande mistério que é o chamado dos 12 discípulos, Marcos, ele sublinha que Jesus ele chamou a si aqueles que ele quis, ou seja, numa escolha livre, cujos critérios nós não conhecemos, São difíceis de nós compreendermos, são difíceis de nós descobrir. Quem foi que Jesus escolheu dentre esses 12? Eram os melhores? Eram os mais generosos? Eram os mais confiantes? Quem era esse grupo dos 12? Eram os que tinham mais inteligência, eram os mais bem dotados? E nós não podemos esquecer que entre os escolhidos estava justamente o traidor, Tinha ali no meio dos 12 aquele que Jesus sabia que iria lhe trair. Mas também aqui no Evangelho nós vemos que essa escolha de Jesus, que é livre, que é misteriosa, porque o que caracteriza o chamado de Deus, é um mistério. Deus chama aqueles a quem Ele quer. O que caracteriza o chamado de Deus, essa escolha livre, é também a resposta pessoal e livre de cada um dos chamados, de cada um daqueles que querem responder o chamado de Deus. E o evangelista ele nos diz que Jesus escolheu e pediu, para que eles vivessem junto dele.
ficassem com ele, ou seja, Jesus queria que eles convivessem com ele mesmo, que eles conhecessem intimamente a Jesus. Mas não só isso, Jesus escolheu para que pudesse enviá-los a pregar, né? Então, primeiro viver em contínuo contato com Jesus, depois para serem enviados a pregar, né? Então, nós precisamos compreender também esse espírito do chamado de Deus que Ele faz aos discípulos, que Ele faz aos apóstolos, é também para cada um de nós. Nós precisamos conviver, sermos íntimos de Jesus, viver, cultivar a intimidade, a amizade com Deus. Devemos ser um homem de oração, ser mulher de oração, ser homem de meditação, ser mulher de meditação, para que só após isso, possamos anunciar aquilo que nós vivemos, anunciar aquilo que nós experimentamos. Essa é a pedagogia de Jesus com os apóstolos e é a pedagogia de cada um de nós. Nós precisamos estar com Jesus para depois sermos enviados, O anúncio, ele deve ser sempre algo que primeiro eu meditei, algo que eu experimentei, é algo que eu vivi, que eu conheci, Então peçamos no dia de hoje ao Senhor também essa graça de compreender que Deus também nos chama, mas primeiro Ele nos quer próximo a Ele, Ele quer que sejamos seus amigos, Ele quer que cultivemos a intimidade com Ele, a amizade, a experiência pessoal com aquele que nos chama, para depois sermos enviados a anunciar a boa nova, enviados a anunciar o reino de Deus, a anunciar a palavra de Deus, levar a todos os outros o amor que primeiro eu experimentei, levar a misericórdia aos outros da misericórdia que eu experimentei, que eu experimento. Peçamos então a intercessão de Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.